Olá! Vou começar esse vídeo de hoje com um questionamento. Você, lá no teu escritório, quando um cliente te procura e pretende promover uma ação declaratória de união estável, você se faz o questionamento de isso de fato é uma união estável ou é um namoro qualificado antes de promover efetivamente essa demanda? Esse é o nosso assunto de hoje. Afinal, é união estável ou é namoro qualificado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Patrícia Paniza e você está no canal Desatando Nós e Construindo Ninhos, um método criado pela professora Fernanda Doreto e euzinha aqui, cujo lema é judicialize menos e transforme mais. Então, vamos tratar desse assunto que, de acordo com os comentários que nós ouvimos e lemos em redes sociais, é um assunto muito simplório. Eu, particularmente, por atuar nesta área e com bastante tempo, vejo de forma diferente. Nem tudo aquilo que parece tão simples, de fato, o é. Bem, como é que a gente, afinal de contas, vai diferenciar se naquela determinada situação concreta que nos foi trazida, nós temos de fato uma relação que se caracterize como uma união estável ou nós estamos diante de um namoro qualificado? Ou, logicamente, como não somos nós que julgamos, mas nós temos o dever de verificar se há ou se não há elementos para também balizar os riscos da ação, podemos orientar os nossos clientes corretamente, inclusive quanto aos riscos, caso haja de que seja proposta ou de que não seja proposta a ação. Neste tema, que é um dos temas mais candentes do direito de famílias. Bem, vou começar aqui com um exemplo. Há alguns anos eu fui procurada por uma mulher que me relatou a seguinte situação. Ela vivia com uma outra mulher na ocasião da consulta há 12 anos. Então ela me diz que ela tinha vindo, elas moravam na capital de São Paulo, mas ambas eram de cidades do interior de São Paulo. Não eram de cidades nem próximas. Uma era de uma cidade, a outra era de outra cidade, e elas se conheceram aqui em virtude de terem vindo para estudar, para fazer curso de nível superior. Ocorre que uma delas, a família dela conhecia a orientação sexual dela, ela tinha apoio, ela era assim, ela se apresentava dessa maneira, ela contou para a família dela desde muito nova. A outra, ao contrário, não. A família dela não sonhava sobre a orientação sexual dela. Consequentemente, quando elas se encontram em São Paulo e se envolvem e resolvem morar juntas, vejam, no momento da consulta elas moravam juntas há 12 anos. Quando elas vão morar juntas e durante todo esse período do relacionamento, uma delas, todos os familiares, amigos, etc., participavam dessa relação, sabiam dessa relação. Então, elas, enquanto casal, viajavam para casa dos pais, viajavam para casa de amigos, encontravam esses amigos, socializavam. Mas, do outro lado, a família daquela cuja família sequer sabia da orientação sexual dela, não tinha conhecimento da relação das duas. E pensava o quê? Bom, pensava que a moçoila morava só. Olhem só, quando algum familiar, que era raríssimo, então a que veio me consultar era aquela cuja família sabia da orientação sexual dela. Ela disse que foram pouquíssimas as vezes em que algum familiar da outra, da parceira dela, veio visitá-la. E nessas ocasiões, ela pedia para que essa outra companheira não estivesse em casa, então era como se ela morasse sozinha. De tal modo que ninguém ali do círculo dela sabia, nem familiares e nem amigos. Que mais? E nesse período de 12 anos, elas não tinham o mesmo rendimento financeiro. Aquela que tinha vindo me consultar, ela tinha um rendimento menor do que a outra tinha uma condição socioeconômica e financeira melhor e naquele período de tempo tinha havido aquisição patrimonial.
que era meio enrolada, porque havia coisas que tinham sido compradas no nome de uma, outras no nome da outra, mas os recursos para cá e para lá, os recursos haviam sido de ambas, mas não na mesma proporção. Bom, e aí, qual era o questionamento dela? Elas estavam passando por um momento de crise bastante intensa, e ela estava verificando, ela estava achando que aquela relação ia degringolar. Então ela queria saber se caso elas não conseguissem resolver amigavelmente, e ela reputava que isso seria muito possível, porque ela disse, ela não vai querer resolver amigavelmente, porque isso vai vir à tona, a família dela vai saber quais seriam as chances dela, no caso dela judicializar essa questão, pedir para que fosse declarada essa união estável, a fim de fazer a partilha daquele patrimônio constituído ao longo de 12 anos. Que, como nós sabemos, se for reconhecido, ou se fosse reconhecido uma união estável, a determinação de divisão desse patrimônio seguiria as regras que nós temos estabelecidas para os regimes de bens. Então, pouco importa com quanto cada uma havia contribuído efetivamente para a formação daquele patrimônio, o fato é que o patrimônio teria que ser dividido metade para cada uma. Porque a gente sabe que o que caracteriza a relação familiar é a plena comunhão de vida. E na plena comunhão de vida, no regime da comunhão parcial de bens, tudo aquilo que é constituído, salvo aquelas exceções que estão previstas na lei, tudo aquilo que é constituído, nós temos a presunção de esforço comum. E o que é a presunção de esforço comum? A presunção de esforço comum é admitir-se, de plano, que, independentemente de com quanto cada um tenha contribuído, aquilo que foi formado será partilhado igualmente. Então, se uma delas, que no caso era aquela cuja família nem sabia da orientação sexual dela, num patrimônio aqui, hipoteticamente, como exemplo. O patrimônio era de 2 milhões de reais. Ela tivesse contribuído financeiramente com 1 milhão e 800 e a outra tivesse contribuído com 200 mil, esse patrimônio, se reconhecido a união estável, seria 1 milhão para cada. Ao passo que, não sendo reconhecida a união estável, nós então estaríamos falando de uma situação de um namoro, eventualmente de um namoro qualificado, que não é protegido pelo direito de família. E aí, então aí uma toma prejuízo? Não, porque aí tem que se verificar efetivamente quanto cada uma contribuiu para poder fazer a divisão patrimonial. Não com base no direito de família, mas então com base no direito obrigacional. Lembrando que, lógico, o direito, ele não pode privilegiar o enriquecimento sem causa. Então essa divisão também haveria de ser feita. Então ela estava ali com aquele, ela veio com esse questionamento. E quando ela me relata como transcorreu essa relação nos últimos 12 anos, eu precisei ser muito franca com ela e dizer a ela, olha, aqui me parece que há um grande risco da sua relação não ser reconhecida judicialmente como união estável. Mas o que faltava, ou o que eu verifiquei que me fazia apontar que existiria um risco de que aquela relação não fosse reconhecida como uma união estável? Ora, o que faltava na relação delas, apesar do longo período de tempo, apesar de haver dedicação recíproca, e ali aparentemente havia, apesar delas terem particularmente registros delas, fotografias, trocas de bilhetes, cartinhas e etc., o que havia era uma ausência de publicidade. Porque a família de uma sabia, os amigos sabiam, mas a família da outra não sabia nem da orientação sexual, quanto mais da relação. Quer dizer, em relação àqueles familiares, amigos, círculo social de uma delas, a relação delas era uma relação totalmente clandestina, que foi algo que a parceira, que foi a que veio me consultar, por N razões, que aqui não nos compete tratar, né? Não é o nosso tema, mas por N razões, ela acabou aceitando, ela acabou se submetendo àquelas circunstâncias. O fato é que, independentemente das razões que tenham feito com que ela aceitasse que a coisa transcorresse daquela maneira, a produção de efeitos jurídicos, ela vai acontecer. Então ali tinha sim um grande risco de que não viesse a ser reconhecido. E elas tinham retratos, registros em rede social, nenhuma das duas. Nenhuma das duas, embora ambas tivessem
redes, nas redes sociais, elas tinham perfis privados, existia dessa cuja família não sabia nada da vida dela, existia tanto medo de que eventualmente vai que alguém conhece, entra na sua rede, existia todo esse medo que nem ela colocava nada sobre a outra e nem permitia que a outra colocasse. E a outra aceitou. E assim se passaram apenas 12 anos. Então ali havia sim um grande risco. Bem, isso é só para a gente iniciar a nossa conversa. Mas em outros casos, existe algum critério que a gente possa utilizar para definir, afinal de contas aqui tem, ou afinal de contas aqui não tem união estável? Como é que eu vou identificar, eu enquanto profissional, como é que eu vou identificar se eu estou diante de uma união estável, se eu estou diante de um namoro qualificado? Ou como é que eu vou identificar se existe maior ou menor risco? Porque essa é uma avaliação que nós, enquanto profissionais, devemos sim fazer, mesmo quando tirando aquelas circunstâncias que se revelam ações totalmente temerárias, naquelas que não são circunstâncias de ações totalmente temerárias, naquelas em que há risco, esses riscos eles devem ser informados para o cliente, porque aí ele vai saber se ele quer ou não correr esse risco. De que risco eu estou falando? Eu estou falando não só do risco de ter-se uma frustração, de entrar com uma ação judicial, ter anos de processo judicial, que é bastante desgastante. Um processo judicial de declaração de união estável é um processo desgastante, porque comumente ele vai envolver oitiva de testemunhas, e aí as pessoas vão eventualmente descobrir que aquilo que elas julgavam que as pessoas pensavam sobre as relações delas não é exatamente o que as pessoas pensam, ou elas vão ouvir coisas que não vão agradá-las em juízo. Fora esse aspecto emocional, aqui eu me refiro em especial ao aspecto dos riscos de sucumbência, e que não só a condenação eventual de pagamento de honorários para o advogado da outra parte, mas também da própria sucumbência em relação ao valor da ação. Porque se nós estivermos falando, por exemplo, de um pedido de reconhecimento de uma união estável, que tenha um patrimônio sendo apontado como um patrimônio comum a ser dividido nessa união estável, e essa união estável não venha a ser reconhecida e, portanto, não será partilhado, teve ali um valor da causa atribuído que é compatível com esse patrimônio. Logo, o risco da sucumbência é compatível também, é proporcional àquele valor do patrimônio que estava sendo disputado. Bom, mas então, afinal de contas, como é que a gente vai avaliar isso? Vamos dar um pulinho aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Então, para ficar de maneira objetiva e fácil, que eu acho que a confusão ela é permitida pela leitura daquilo que estabelece o artigo 1723 do Código Civil, sem fazer o encaixe do artigo 1723 no artigo 226. Quer dizer, o artigo 1723 do Código Civil, ele deve ser interpretado à luz do artigo 226 da Constituição Federal. E vejam só, o artigo 226 da Constituição Federal, ele estabelece que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente aquilo que está dito, ou seja, a família tem especial proteção de Estado. O que justifica que eu tenha incidência de normas do direito de família sobre união estável, mas não tenha incidência de normas de direito de família sobre o namoro qualificado, sobre outras relações afetivas amorosas, é que a união estável é família. É a família, independentemente de sua forma de constituição, que, por ser base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, se eu tiver uma relação amorosa, que pode ser riquíssima sob o ponto de vista emocional, psíquico, etc., é uma relação muito importante para aqueles que amam, para aqueles que estão nela. Mas se ela não é uma família, ela não goza desta especial proteção. E por especial proteção, aqui eu tenho que entender a proteção conferida pelas normas de direito de família, pelas normas de direito sucessório, pelas normas de direito previdenciário. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro aqui pra gente. Não é
qualquer relação amorosa que terá essa especial proteção. Que terá proteção? Terá, mas terá proteção como outras relações jurídicas têm. Então, se eu tiver um relacionamento com alguém, compramos patrimônio conjuntamente, eu consigo provar. Eu era namorada, a gente tava namorando, comprou um apartamento e agora ajudei a pagar e o cara simplesmente, não tá mais comigo e falou, não vou te devolver nada. Eu não tenho proteção? Lógico que eu tenho. O direito não privilegia o enriquecimento sem causa. Mas eu vou ter que demonstrar o quanto eu contribuí e aí eu vou conseguir me ressarcir. Isso é uma coisa. É uma proteção, mas é uma proteção que se dá em caráter geral para quaisquer relações, com base em princípios gerais de direito, inclusive. Mas não é uma proteção especial com regras próprias, com regras de regime de bens, aquelas regras todas que nós trabalhamos em direito de família. Sigamos. E aí é que começa a haver a confusão. Aí vem o artigo 1723, e eu até deixei aqui em vermelho, porque é importante deixar, e eu já vou explicar por quê. O 1723 vai dizer, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, que a gente já sabe que não é mais só entre homem e mulher, essa questão já foi objeto de pronunciamento do STF, é a união entre pessoas, porque a união homoafetiva também é tão protegida quanto outra união heteroafetiva qualquer, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. E aqui, olha, penso eu, pelo que analiso dos processos, dos casos, etc., que o termo que gera tanta confusão e que gera tanta complicação é essa palavra. E eu vou explicar o porquê. Quando o artigo 1723 coloca assim, que é reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas, que seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, tem-se a impressão de que qualquer relação que seja contínua, duradoura e que tenha por objetivo formar uma família, então está protegida como uma união estável. Mas não é disso que se trata, porque eu não posso interpretar aqui o 1723 de forma isolada, como se ele não tivesse uma interpretação atrelada àquilo que está previsto, antes de tudo, em bojo constitucional. Então, quando se coloca com o objetivo de constituir uma família, na verdade, o que eu tenho aqui que interpretar é que a relação que vai ser protegida, que vai gozar de especial proteção do Estado como família, não é aquela que se projeta para o futuro como uma família, não é aquela que se pretende para um momento qualquer como família, mas é aquela efetivamente que é uma família no hoje, que é uma família já constituída. Porque vejam só, um casal que esteja noivo, eles projetam, eles têm o objetivo de constituir uma família, mas eles já constituíram? Não. Então, se eles estão noivos, eventualmente fizeram N dívidas comuns. Contrataram buffet, a festa, quem vai tocar, contrataram várias coisas, compraram bens, compraram apartamento, financeiro. Eles têm o objetivo de constituir uma família, mas ainda eles não têm uma família efetiva. Se esses noivos romperem, eles têm como, por exemplo, solicitar a partilha dos bens à luz do regime matrimonial, à luz do regime de comunhão parcial? Não. Mas então se eles romperem, um deles vai ficar no prejuízo? Não. Só que se eles romperem e tiverem que fazer divisão patrimonial, essa divisão patrimonial vai seguir as regras que nós temos lá no direito obrigacional. Então, quanto cada um contribuiu? Então isso aqui vai ser responsabilidade conjunta, isso aqui não vai ser, isso aqui vai ser com base no direito obrigacional. E aqui eu tô dando um exemplo de que esse casal também tem um objetivo de construir uma família, mas ele, por não ter ainda essa família, ele ainda não é considerado família para fins de especial proteção do Estado. Então, quando esse termo aqui do 1723, objetivo, ele é colocado, ele tem produzido, e a gente verifica isso em vários casos, ele tem produzido aquela falsa ideia de que se eu tiver o objetivo de, então eu tenho elementos para caracterizar uma união estável. E não tem. E daí é que vem
a distinção, esse termo namoro qualificado, que foi cunhado num julgamento lá do STJ e que vem a distinção daquilo que, por ser efetivamente uma família, já é reconhecido como tal, vai ser chamado de união estável e vai receber a especial proteção do Estado, daquilo que, embora não seja um namorico, mas também não, por não ser uma família, não será reconhecido como uma e, portanto, não gozará da especial proteção do Estado. Só para lembrar, num dos casos que serviu para essa construção do que depois veio a ser trabalhado como namoro qualificado, naquela circunstância fática que foi para lá no STJ, nós tínhamos um casal que foi morar fora do país por circunstâncias do casal. Então um deles ia estudar fora e aí a noiva, a namorada foi junto. Então dividiam um apartamento, logicamente estando num país estrangeiro de língua, que não era a língua mãe dos dois, então com certeza tinham um período de maior contato, dividiam contas e um deles fazia remessa de recurso financeiro para o Brasil, com o qual foi comprado um apartamento. Depois, quando voltaram, romperam a relação, se casaram, romperam a relação. E aí solicitou-se a divisão do apartamento que tinha sido comprado neste período anterior ao casamento, com fundamento em que estávamos fora do país, estávamos em união estável. Então, aplicar-se-ia já o regime da comunhão parcial de bens. E o STJ entendeu, não, porque o que fez com que vocês morassem juntos, partilhassem contas, etc, etc, não foi o fato de que vocês já tinham uma plena comunhão de vida. Vocês tinham naquela época uma projeção de fazer uma família, de constituir uma família, mas não tinham de fato uma família já estabelecida. E como não tinham já uma família estabelecida, o que vocês não tinham era uma união estável. O que vocês tinham era um namoro, que não era um namoro como um namorico, aquele em que quando o casal briga, cada um faz um girinho nos seus próprios calcanhares e vai para sua casa e depois se reencontra e aí a reconciliação é super fantástica, de gostosa, mas também era algo mais sério que isso, mas não era tão sério porque vocês não tinham plena comunhão de vida e, portanto, não era uma família. E daí, então, o que vocês tinham era um namoro com plus. É o que ficou convencionado chamar de namoro qualificado. Estão compreendendo? Bom, então vamos para os elementos, que isso vai nos ajudar a fazer essa distinção lá para os nossos atendimentos. Então vamos voltar lá para o PowerPoint. Aí a doutrina vai se dividir se a união estável é ato ou é fato jurídico, ou se é ato-fato jurídico. Por quê? Para aqueles que vão dizer que é ato-fato jurídico, vão se apoiar no fato de que para você constituir uma união estável, você tem que ter o elemento volitivo. O casal quis se relacionar e posteriormente eles não controlam mais a produção de efeitos, porque a relação vai se desenrolando e, como um fato jurídico, são eventos que, independentemente do querer do agente, eles vão ter incidência normativa, que é o que acontece com a produção de efeitos daqueles que estão em união estável. Eu não quero estar em união estável. Tá, você não quer estar, então você termina a relação, porque você não quer estar. Mas se você tiver todos os elementos de que você está, então você está, apesar de não querer. E outros vão dizer que é simplesmente fato jurídico, porque independentemente do elemento volitivo dos agentes, o que vai determinar se é, se não é a cumulatividade dos elementos objetivos e subjetivos que a caracterizam. Por isso que, inclusive, muitos autores vão rejeitar o contrato de namoro, por exemplo. E eu estou junto com esses que rejeitam o contrato de namoro, porque, de fato, se é um namoro, não precisa de contrato. E se não é um namoro e é uma união estável e o contrato é feito para camuflar, ele é feito como um simulacro de algo que não é, não vai também adiantar, porque aí a realidade vai se impor. E se é um namoro, fazemos um contrato e depois a relação se transforma e vira uma união estável, então o contrato, na medida em que você teve uma modificação de circunstância fática, vai ser reconhecida aquela circunstância fática porque é protegida, tem especial proteção do Estado. Bom,
Então aqui a gente tem os requisitos. Uma relação afetiva com posse do estado de casado, que a gente vai falar, a convivência pública, continuidade, tempo duradouro e, até coloquei em vermelho, porque quando aqui eu coloco constituição de família, entendam, é ter a família agora, é já estar em família, não é, eu tenho uma projeção de. E o que vai configurar que é já uma família é isso aqui. É a relação afetiva com posse do estado de casado. A relação afetiva mor uxório. Mas como é que eu vou saber se essa relação afetiva ela é ou não é mor uxório? Isso a gente vai saber pela entrevista com os nossos clientes. Eles vão nos trazer elementos que vão nos dar, vão nos fornecer material para a gente poder avaliar riscos. Essa convivência mor uxório, e é assim que tem sido vista pelos tribunais, a convivência com posse do estado de casado, é essa convivência em que você tem a plena comunhão de vida. Então, se por exemplo, você tem um casal, eu tive uma situação assim há alguns anos. O casal, eles viveram juntos vários anos, sob o mesmo teto, que também não é nem condição para dizer que você tem uma união estável e nem condição para você dizer que não tem. Você pode ter um casal que não mora sob o mesmo teto por questões da vida e tenha uma união estável, né? Nós não moramos juntos porque eu tenho que cuidar da minha mãe enferma, então não moram juntos por isso, mas estão ali, ou não moram juntos porque tem os filhos, tem dificuldade de relação com os filhos de um ou de outro, mas ainda assim é uma união estável. Então, não é o fato de morar ou não morar junto, mas é necessário ter a tal da plena comunhão de vida. Então, eu tive há muitos anos um caso em que o casal morava junto, morava sob o mesmo teto, mas no relato dele e posteriormente confirmado pelo relato dela, era como se eles tivessem vidas paralelas. Eles tinham uma relação amorosa, eles se davam bem, eles gostavam, tinham gostos culturais próximos, mas o que eles não tinham? Eles não tinham plena comunhão de vida. Tanto assim que ela não tinha a menor ideia de qual era a renda do cidadão. O cidadão, por sua vez, não tinha a menor ideia de qual era a renda da cidadã. E ninguém sabia de ninguém. Eles não tinham projetos comuns. Eles não tinham aquela coisa que caracteriza a plena comunhão de vida. Eles não tinham sequer uma economia doméstica comum. Então, ela, com o dinheiro que ela ganhava, que não tinha a menor ideia do quanto era, ela fazia projetos, ela era arquiteta. Ela fazia projetos da vida dela e da vida profissional dela. Então ela organizava exposições, ela fazia um trabalho muito bacana, inclusive. E ele, com os recursos dele, ele fazia também, ele tocava a vida dele, os projetos particulares deles. Mas o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a relação amorosa. Eles tinham em comum as trocas musicais, as trocas culturais, mas eles não tinham uma plena comunhão de vida. Então o que eles não tinham era uma vida com a posse, isso que o direito entende como posse do estado de casado, para fins de reconhecimento dessa relação como uma relação família digna de especial proteção do Estado. É disso que eu tô falando, né? Então eles tinham sim uma relação amorosa, era muito longa a relação deles, mas essa relação amorosa não era, para o modo como o direito enxerga, ela não era uma família. E aí a gente tem aqueles dois outros elementos, a publicidade, a relação que tem que ser pública, e depois ela tem que ser contínua e prolongada no tempo. Com relação a essa publicidade, o código, ele não define o para fins de entender juridicamente a publicidade, o conceito ele não diz. Mas não diz já, porque quando nós temos termos que são colocados de forma mais aberta, eles são colocados propositalmente, porque o caso concreto vai definir. Mas o que é essa publicidade? O que seria essa publicidade para fins jurídicos, para eu dizer, essa relação aqui é pública, essa relação não é pública? Ela não pode ser clandestina. Isso é um fato.
Agora, o conceito em si de publicidade também vai depender muito de quem são esses pares. E por isso é tão importante que nós também conheçamos o perfil desses pares. Porque você pode ter aquela situação de pessoas que têm um perfil, casal emocionado. Então eles se conheceram ontem e hoje eles já colocam lá nas redes sociais num compromisso sério. Mas não é sério nada. Ele tem a profundidade de um pires. Não é sério. Mas colocam lá. Por quê? Porque a vida é assim. Já dizia Bauman dos amores líquidos. Eu já brincava com os alunos que nós estamos na era dos amores vaporosos, né? Daqui uma semana já não é mais aquela pessoa. E tem pessoas, já tive caso assim, de casais que são super discretos a respeito da sua vida privada. Então, se a gente fosse levar o elemento publicidade apenas olhando para o perfil de cada um dos pares do casal, só que não é estável nunca, mas tinham. Ah, mas por quê? Porque, pelo perfil deles, não são pessoas que fiquem ali alastrando o que acontece nas suas vidas privadas. Mas aqueles a quem interessa, que são aqueles que poderão vir como testemunhas, que são aqueles que partilhavam da vida privada, não pública, que partilhavam de aspectos mais da vida privada daquele casal, eles poderiam dizer, não, realmente, eles sempre se apresentaram como marido e mulher. Então, eles tinham uma relação que era uma relação familiar, que era reconhecida como uma união estável. Então, quando a gente fala do elemento publicidade, entendamos que essa relação não pode ser clandestina. Aquele casal que eu inicio essa nossa conversa de hoje, ali haveria risco, porque ali havia uma clandestinidade na relação. Mas não é preciso colocar holofotes e colocar nas redes sociais, porque não necessariamente as pessoas tenham todas elas o mesmo perfil. E aí existe a continuidade e a duração do tempo. A duração do tempo, você pode ter uma relação que seja de 20 anos e não ser uma relação estável. E pode ter uma de 2 que seja. Lembrando sempre que aquela história de precisa ter 5 anos com prole, 3 anos, 5 anos sem prole, 3 anos sem prole, isso não se aplica mais, isso é antigo, né? Já ficou lá em 94. Mas é preciso que essa relação seja contínua no tempo. Ela tem que ser duradoura. Então pode ser que se ela for muito curta, um período muito curto, ela não vai caracterizar uma união estável, porque o período de tempo foi tão curto que não foi suficiente. Mas ela tem que ser contínua. E o que é isso? Olha só, o nome é união estável. Eu tive uma vez um caso no escritório que o casal, ele teve efetivamente uma relação durante 30 anos, mas ela assim, nossa, pelo amor de Deus, se uma relação de 30 anos não for uma união estável, nada mais nessa vida é. Então, só que se você pegasse os 30 anos que esse casal manteve alguma relação, na verdade eles viviam aquela relação que eu também costumava falar para os alunos, a famosa relação limbo. O que é essa relação limbo? É aquela que você nunca sabe o que você é na relação, nem sabe o que o outro é. E eles viviam num looping emocional, por quê? Eles reconciliavam, aí eles ficavam 3 meses, aí eles brigavam, aí eles ficavam 2 anos separados, aí eles voltavam. E nessa dinâmica, eles passaram 30 anos. Entre vai, volta e vai. Nos intervalos desses 30 anos, eles se relacionaram com outras pessoas. Então, quando voltava, agora será de verdade. Passaram-se 30 anos, eu assim, nossa, mas como pode? Pode. E não é um, não são 2, são vários os casos assim. Mas o que não tinha ali? O que não tinha ali era a continuidade. A relação deles é uma relação que, somando os 30 anos, a gente, na verdade, de período mesmo que eles estavam ali juntos, não dava 4 anos. E ela era uma relação que era tudo menos estável. Ela era bastante instável, inclusive. E por que a questão ali estava sendo discutida? Porque uma das partes pretendia reconhecer a união estável dos 30 anos. E é por isso que, ao contrário do que a gente lê e vê nas redes sociais, o assunto não é tão simples como parece. Porque quando a gente vai falar em termos de prova, como é que você vai trabalhar esses 30 anos? Bom, aí você realmente faz, é como se você estivesse olhando em perspectiva, então em retrospectiva. Você olha para esses 30 anos e aí você vai trazendo ele até a data presente.
E daí ficou demonstrado nesse caso que, de fato, eles tinham passado os últimos 30 anos com algum tipo de relação que terminava, voltava, mas pelas provas documentais e depois pelas provas testemunhais, o que ficou caracterizado é que eles tiveram uma relação amorosa bastante conturbada, mas não uma união estável e, portanto, não uma família protegida pelo direito de família, que goza por ser uma família de especial proteção do Estado. E aí aqui, pra gente fechar, e você saber definir, saber ali conduzir os teus casos, os teus atendimentos, eu trouxe aqui os tribunais. E os julgados aqui sempre baseados, inclusive, naquilo que está reconhecido lá, que tem sido aplicado pelo STJ. Então, vamos lá. Olha. Ó. Opa, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, senão a gente não vai conseguir ler. Vamos ter que diminuir. Acho que agora vai. Agora sim. Então vamos lá. Olha aqui. Então, no caso dos autos, a pobre prova documental apresentada pelo autor é insuficiente a demonstrar a união estável. Entidade familiar com diversos requisitos cumulativos e incompatível com a dubiedade. Vejam, essa incompatibilidade com a dubiedade como critério para a gente saber se essa não é união estável, isso aparece em vários julgados e isso é um ponto que a gente também tem que verificar nos casos que a gente atende. Não há nos autos a mais tênue prova de convivência moro-uxório com a apresentação pública do casal na qualidade de conviventes, embora inegável o namoro entre as partes. Também não se apresentou uma única prova, olha aqui ó, de gestão comum da economia doméstica, mediante extratos de conta bancária conjunta, pagamento de faturas de energia elétrica e água feitos por ambos os supostos conviventes. Mas aqui, olha, aqui é que vai ficar melhor explicitado. Ó, o falecido se relacionava com a autora de modo contínuo, quiçá com residência comum durante certo período, mas sem chegar à gestão comum da economia doméstica, a ter filhos, a apresentação social como marido e mulher, enfim, a comunhão de vidas e esforços que caracteriza a unidade familiar. A jurisprudência do STJ chega a rejeitar, olhem isso, a configuração de união estável até mesmo em casos de convivência sob o mesmo teto e com prole comum, caracterizados como fatores insuficientes per si a demonstrar os caracteres próprios da união estável. E aí, esse julgado aqui é um recurso especial de 2017, mas não mudou, a gente tem visto isso ainda hoje. Em outros casos análogos ao presente, já se decidiu que o namoro qualificado não deve ser confundido com a entidade familiar. Nesse sentido, confira-se o acórdão do STJ, em que se reconhece simples namoro qualificado em hipótese semelhante à dos autos. E aí o recurso especial é relatado lá pelo ministro Marco Antônio Belize. Olha aqui, ó, situações dúbias são incompatíveis com a publicidade, notoriedade e longevidade de situação de posse de estado de casado. O que nos remete ao seguinte, quando a gente vai fazer o atendimento do nosso cliente, esse é um ponto que a gente tem que deixar a pessoa, logicamente, falar muito à vontade, mas que a gente tem que procurar avaliar. Se essa plena comunhão de vida é algo assim, não tem a menor dúvida sobre isso, ou se ali há elementos que colocam isso em dúvida, que coloquem isso em xeque, ou que possam fragilizar a demonstração dessa tese de que há uma união estável pela defesa do outro. Até mesmo para, vamos imaginar que há risco, mas a pessoa falou, não, eu quero promover a ação. Até mesmo para se construir essa demanda, para se construir o como vai ser apresentado, esses elementos de apuração ou de afastamento de eventual ambiguidade, dubiedade em relação ao tópico plena comunhão de vida, que é o que vai caracterizar efetivamente a vida moro-uxório, isso tem que ser muito, muito, muito bem trabalhado. Por isso que nessas circunstâncias de união estável, não tenha pressa no primeiro atendimento, porque é esse primeiro atendimento que vai trazer bastante
elementos para um melhor encaminhamento da questão. E aí, aqui pra gente fechar, vamos voltar lá pro nosso PDF. Ó. E aí, para fechar, gente, o propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável, a distinguir, inclusive, essa entidade familiar do denominado namoro qualificado, não consubstancia mera proclamação para o futuro da intenção de constituir uma família. Olha isso. Requisito essencial à constituição de união estável é distinguir, inclusive, essa entidade do namoro qualificado. Não consubstancia mera proclamação para o futuro da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com o irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. Olha aqui, é dizer, a família deve, de fato, restar constituída. Prestar atenção? Não é projeção de família, não é intenção de, não é eu acho que estou, não é a eventual dubiedade, ela existe? Essa família de fato resta constituída, não tem dúvida nenhuma sobre isso? Então, nós estamos diante de uma união estável. Eles não tinham plena comunhão de vida, eles levavam vidas paralelas, embora morassem juntos, embora eventualmente tenham tido filho, porque pode ter acontecido. Embora tantas coisas, então, avalie bem esses riscos e, principalmente, informe o seu cliente ou a sua cliente a respeito desses riscos. Para que a questão possa ser encaminhada da melhor maneira possível e não haja aquela frustração que pode ser uma frustração grande sob o ponto de vista emocional, mas também pode ser uma frustração grande sob o ponto de vista daquela sensação de eu fui injustiçado, como eu já ouvi, é porque a outra parte, né, que não conseguiu demonstrar união estável, porque o juiz foi comprado. Gente, não. Às vezes simplesmente é porque de fato não havia os elementos. E a nós, enquanto profissionais, nos cabe fazer essa avaliação com critério para também podermos entregar com critério, comprometimento, melhores respostas diante daquilo que nós temos como reconhecido no nosso ordenamento. E por hoje é isso. Nós nos encontramos num próximo tema e eu te espero. E se ainda não é inscrito, se inscreva. E se esse conteúdo te foi útil, compartilhe com seus amigos, conhecidos ou com quem possa ter interesse nesse tema. Até mais!